essa história aqui não é para passar pano, não. Tanto um como o outro, dependendo da falha de caráter, eles podem não obter o perdão de Deus, se insistirem nisso. Desprezo pelo voto sagrado, né? Aqui é um outro ponto também que a história dele, né? A queda dele com a Dalila, né, foi o ápice então, de um processo de negligência. Antes de cortar o cabelo, ele já tinha quebrado outros pontos do voto, mas o cabelo era o último. E aí ele se tornou tão anestesiado ali, né, pelas concessões que ele acabou fazendo, que aí ele entrega o símbolo máximo da consagração. Então é muito triste, é muito brutal, né, o que acontece. Simplesmente, então, tem os seus cabelos cortados. E assim, um outro erro também que ele fez foi ficar isolado, entendeu? Frequentemente, se pegar e ler aí as escrituras, ele é feito tomando ações sozinho. Ele não toma conselho com ninguém, entendeu? Não tem, assim, parceiros ou então amigos de confiança dentro do próprio povo. E, curiosamente, ele era juiz. Tinha que ter uma certa base ali, ou então alguma cúpula de inteligência, né, digamos assim, para poder buscar conselho. Então esse isolamento aí deixou ele muito vulnerável a essas influências externas, tanto dessas mulheres como da própria cultura da Filiste. Então assim, era bem interessante essa questão assim da pessoa ter com quem compartilhar coisas. Obviamente não coisas assim tão pessoais, mas um direcionamento. Inclusive o livro de Provérbios tem uma série de orientações nesse sentido, de tomar conselhos com pessoas mais sábias. Então de ter uma cúpula ali, um grupo, entendeu? Que trabalhe nessa área de conselhos, entendeu? Isso eu acredito que todo cara deveria ter. Talvez seja por isso que o sistema quer que eles não gostam de grupo fechado de homens. Porque o que acontece é, quando tu tem um grupo fechado ali, os caras eles conseguem trabalhar uma série de questões e refletir sobre elas e selecionar meios de ação que venham a prejudicar o sistema, né, no final, e beneficiar eles mesmos. Entendeu? Um grupo, até o Napoleão Hill falava disso, né? Um grupo de mastermind, alguma coisa assim, onde você não só toma conselhos, mas também você consegue projetar ações aí futuras. Entende? Então isolamento é muito complicado, né? Você procurar, ainda mais do jeito que ele agiu aqui, né? Então ficou muito vulnerável, tanto a cultura, e ao invés de ele estar libertando o povo, ele acaba se tornando dependente emocionalmente dessas mulheres. Entendeu? E sozinho, né? Então essa questão do isolamento aí frequentemente é uma das questões assim contraproducentes contra aqueles que acabam caindo em problemas, né? Infelizmente. Agora vem a questão então dos tipos de manipulação que eram usados, né, nessa questão da história de Sansão. A Bíblia ela detalha com precisão essa questão dos métodos que essas mulheres filisteias utilizaram para desarmar Sansão e aproveitar, né, essa brecha, essa lacuna que havia nele, no tocante a essa questão das inclinações, dos desejos. Elas souberam explorar muito bem isso. E é interessante notar que os filisteus sabiam que não podiam vencer ele de frente, utilizando a força bruta, mas simplesmente usavam guerra psicológica. Aí esse era o meio principal, né, que poderia ser utilizado. É bem similar, né, dá para fazer um paralelo com a história do Adão e da Eva, né, que o inimigo ele não vai de frente, né, mas ele utiliza a mulher então para enganar o homem. Da mesma forma, os líderes, os generais ali dos filisteus, eles não quiseram uma guerra direta contra Sansão, porque eles perderiam provavelmente. Mas eles simplesmente utilizaram então a mulher para poder, como meio então, para não só alcançar ele, mas depois descobrir o segredo e aí simplesmente conseguirem ter ele totalmente sob seu domínio. Tá? Então aqui que tipo de estratégias a Bíblia ela vai relatar sobre essa questão da manipulação, estratégias identificadas no texto e como aplicar essa sabedoria hoje. Então, assim, como evitar essas manipulações hoje. Tem uma série de meios aí atuais, né, que o sistema está utilizando para poder, de certa forma, tirar isso dos homens, mas está na Bíblia e é a verdade. Né? Então, que tipo de modus operandi que funciona nesse sentido de manipulação? Veja, de acordo com Juízes 14 e 16, diz o seguinte, né? Tão somente me aborreces e não me amas. Aqui é quando a Tímina, né, que era a esposa de Sansão, ela argumenta então dessa forma para poder fazer com que ele revelasse o segredo, entendeu? Do enigma. E aí depois simplesmente ela vai e passa a informação para os inimigos dele, que não estavam dispostos a pagar e muito menos ser humilhados naquela festa.
Então, assim, o principal meio ali de manipulação vai ser essa chantagem emocional acompanhada geralmente de choro. Então a mulher aparece chorando, então aí tem toda aquela comoção social, né? Ela vai lá, utiliza as lágrimas. E o pior de tudo é pegar um argumento assim, não, tu só me aborreces, né? Você não me ama. Quer dizer, tu tem que fazer o que ela quer, né? E aí um tipo de pressão que durou, pelo menos ali, né? Durante 7 dias. Até então que ele cedeu em virtude do cansaço emocional. Então assim, aqui dá para tirar uma outra lição disso daqui, né? Tem que ser igual Jesus, entendeu? Nesse sentido de ter força moral de sustentar uma decisão. Então, se tomou a decisão X, tem que sustentar isso até o fim, não interessa o que elas façam, entendeu? No caso aqui, ela utilizou o choro, né? Ficar chorando durante 7 dias, cara. Puro teatrinho para levar, então, o cara a fazer o que elas querem. O que a mulher queria, né, no caso aqui. E hoje em dia é a mesma tática, entendeu? Tu não fez o que ela queria, começa a chorar, e aí vai apelar pro lado emocional, entendeu? Não só do indivíduo, mas também de outros, né? Até por cansaço emocional conseguir o que quer, né? Então, assim, outro ponto também aqui do texto, né? Só que agora voltado para a ação de Dalila, né? Ela questiona, então, o amor de Sansão e aí pede provas, né? Utilizando a estratégia de colocar, então, o sentimento de Sansão à prova. Colocar a masculinidade do homem à prova. Tu sempre tem que provar alguma coisa, entendeu? E aí, de acordo com o Juízes 16:15, como dizes, né? Amo-te, não estando comigo o teu coração. Então, ela questionou ali o amor de Sansão e de que o coração dele não estava com ela. E aí o homem tem que provar, né, que tá ali. Então ela transforma uma informação segura em uma medida de prova de amor. E aí o cara cai. Então, revela segredo, pode ser uma senha de uma conta bancária, pode ser algum outro tipo de golpe, né, que tá cheio por aí. N e N exemplos. Tá? E tudo na cara aqui dos cristãos, né? Mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve, olha e não vê. Né? Então é triste, né, essa condição e a manipulação aqui sendo revelada. Tá? Chantagem emocional, choro, questionamento de prova de amor. Tá? Um outro ponto aqui também, que geralmente os caras cedem, né, porque eles querem ficar em paz, né? A importunação persistente. Entendeu? Um cansaço mental todo dia ali, entendeu? Inclusive na história de José lá diz que, pelo menos no relato do Espírito de Profecia, ela fala claramente que a esposa lá do Potifar, né, antes de acusar ele falsamente, ela ficava todo dia também importunando. Ali e é curioso que as leis atuais, né, falam de importunação sexual, né, por parte dos caras. Aí é pra, é pra acabar, né? Importunação persistente, né? Então levar o cara à exaustão, um cansaço mental psicológico. O texto diz lá em Juízes 16:16, né, que Dalila perturbava todo dia com as suas palavras de tal modo que a alma dele se angustiou até a morte. Quer dizer, pro cara ficar angustiado até a morte, né? Pensa a pressão psicológica todo dia, mano, ali, ó. Martelando, martelando. Você não me ama, você não sei o quê, e aí fica. Entendeu? O cansaço persistente. E aí o cara ele tem que ter um tipo de resiliência aqui que, assim, é de rocha. Entendeu? Tem que ser literalmente uma pedra. Tá ali e simplesmente ela ficar perturbando, perturbando. E o cara, pelo menos aqueles que se propõem, né, a manter relacionamento sério, tem que aguentar, né? Ou aguenta ou então sai fora. Então, mas de forma alguma ele poderia ter entregue o segredo dessa forma. Mas assim, se você pegar a história dele aqui, como ele já tinha a inclinação interna dele voltada para isso, ficou muito mais fácil de utilizar isso, entendeu? Com Jesus não funcionaria, entendeu? Se ela utilizasse alguma coisa assim hipoteticamente, né? Porque ele já tinha uma resiliência diferente, entendeu? Com Jó também não funcionou, né? Quando a mulher dele chegou e falou, amaldiçoa Deus e morre, né? E ficava perturbando também, eu fiquei imaginando ali. E o cara não aguentou, ó. Você tá falando que nem uma doida. Não é assim que se fala. Entendeu? A gente não recebeu o bem de Deus, também não ia receber o mal.
E aí Jó, em tudo isso, não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Né? Então assim, testando resiliências diferentes. Né? Isso é interessante, assim, quando compara com outros tipos de personagem. No caso de José, ali, a importunação constante, entendeu? Ah, tu tem que se deitar comigo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí o cara não cede, não cede. E aí fica lá, entendeu? Até o ponto que alguns, pelo cansaço mental, aí ele vai lá e cede. E aí depois vem outros problemas. Aí quando o cara não cede, aí não, aí vem uma acusação falsa. Entendeu? Ah, porque ele simplesmente fez isso e aquilo comigo e tal, mas só que quem que tava negando a importunação era o cara. Né? Então, assim, é uma importunação persistente, um cansaço mental ali que ela estava tentando gerar nele a ponto dele ceder, então, às expectativas. E ela vencendo pelo cansaço, conseguiria êxito, então, minando a resistência racional de Sansão. Uma outra estratégia manipulativa também que se observa na história aqui, essa é uma das mais cruéis que tem, que é essa criação de um ambiente de falso refúgio, né? Então ela vai lá dormir sobre os joelhos do cara, e aí simplesmente no momento em que ele baixa a guarda, e aí simplesmente ele conta, né? Aí conta o segredo, aí é tudo junto, né? De uma vez só. Pra quem já tem inclinação forte dentro, cai. Não tem como não cair, entendeu? Pressão vinda de dentro e de fora ao mesmo tempo. Aí como é que faz, né? E principalmente quem não tem um relacionamento muito próximo com Deus, a parte interna, que é a principal, né, vai ficar fraca. Entendeu? Jesus falava isso claramente, né? Ele dizia lá, acho que é Mateus 26:41, né? Ele dizia que orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Porque a tentação ela é interna, ela vem a partir do seu desejo concupiscente, o seu desejo mal. Entendeu? Orai e vigiai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, é um espírito. Mas a carne, quando ele está falando espírito aí, é a mentalidade. Você sabe o que é certo e o que é errado. Entendeu? Só que a carne, ela vai seguir outro caminho. E aí vai se ferrar, vai ferrar o cara. É um problema só, né? Como foi, como deu aqui nessa história. Então, você só recapitulando a chantagem emocional, o choro, né, de crocodilo, que vai ser utilizado. Né? Às vezes nem cai lágrimas, né? Fica fácil do cara perceber ali quando tá sendo passado para trás. E é engraçado, né? Elas choram lá diante do cara. E aí depois, quando o cara cai, aí elas ficam rindo, né? Simplesmente brutal a situação. E o negócio é tão bem ensaiado às vezes, que não tem nem como dizer que não é verdade. Entendeu? E alguns dão o benefício da dúvida. Mas só que pode ser por enganação, né, que acontece ali. Então, a chantagem emocional, o choro, as provas de amor, né, que vão ser exigidas, e a importunação, né, esse daqui que ferra com tudo, e inclusive causa dessas violências, porque dentro do estudo lá das vítimas, né, tu tem a figura da vítima ali que ela tem uma contribuição grande de culpa dentro do que acontece com ela. Entende? E aí ficar importunando ali, todo dia, importunando, entendeu? O texto diz que Dalila perturbava a Sansão todos os dias com suas palavras, de tal modo que ele se angustiou até a morte. É triste nessa questão. Essa daqui é a mais difícil, né? De conseguir a mulher ali em cima, entendeu? E aí tu tendo que manter a tua posição. Ou sair fora, né? Ou sair fora. Aí os grandes da Bíblia, né, alguns aí do Novo Testamento, não, é melhor cortar isso da equação, né, não se relacionando. Aí fica mais fácil. Seguir a Deus, é um homem, que nem Paulo dizia, né, um homem casado procura as coisas do mundo e de como agradar a esposa. Enquanto isso, o solteiro cuida das coisas de Deus. E a virgem cuida melhor das coisas de Deus do que aquela que é casada que vai procurar agradar o marido, né? Então, é simplesmente interessante, né, essas questões. É como não ser manipulado, né, de acordo com a Bíblia. Tá? Para não cair nessas armadilhas, como montar assim, uma defesa eficaz? Primeiro é fortalecendo o lado interno. Entendeu? Se são as concupiscências, né, que estão aí no coração, o desejo, o libido, entendeu? Ainda mais hoje em dia, com bombardeados aí com pornografia, com coisas desse nível, fica muito difícil de manter o interno forte. Mas aí é que Cristo diz, né? Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Né? Da mesma forma que os ramos, né, não conseguem dar frutos se não estiver conectado à videira, vós também não podeis fazer, porque sem mim nada podeis fazer. Né? Então, sem mim nada podeis fazer. Não tem como tentar conseguir uma façanha dessa sozinho, entendeu? Sem a ajuda espiritual diretamente do alto. Entendeu? José não conseguiria resistir se ele não tivesse um interno bastante forte.
entendeu? De simplesmente pegar e resistir a choro, a importunação ali constante, entendeu? Estabelecendo limites claros, né? O não é sagrado, né? Inclusive, Cristo falava, né? Seja a palavra de vocês, se ensinam ou não, que passar disso vem do maligno. Aí é verdade mesmo, porque o erro de Sansão foi não saber dizer não diante da pressão emocional, entendeu? Isso daqui é uma, até uma característica que eu tô pegando também, que é tu bater o pé mesmo, entendeu? Teve vezes que, inclusive no trabalho, né, que me pediam pra fazer as coisas, né, quando não era, assim, necessariamente minha obrigação, e aí eu falava não, né, e aí o cara ficava insistindo, 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 e aí eu chegava e dizia, ó, eu posso ficar aqui o dia inteiro, 2 semanas, um mês, um ano, entendeu? Que não vai mudar. E aí quem ficava com cansaço emocional era a pessoa. Então tu tem que ter um pavio bem longo, um tipo de longanimidade, de paciência grande com essas pessoas. Né? Outra saída é sair fora. Né? Mas nem todo mundo vai conseguir sair fora do emprego, entendeu? Tanto de gente abusiva que tem, né? Nesse sentido de manipular dessa forma, né? De ficar utilizando essa importunação. E aí tu tem que estabelecer limites claros, entendeu? Ou não, mas seja essa palavra assim, sim, não, não. Então, se você falou sim, é sim. Se não, é não. E pronto, né? E aí é curioso que o não é não, em matéria de relacionamento, ele vale pra mulher, né? Mas não pro homem. Então elas podem, legalmente falando, te importunar até dizer chega que tu tem que clarificar, né? Aí eu fico imaginando dentro de um casamento um negócio desse. Então é brutal, né? As relações humanas, que nem dizia nos livros lá, elas não são baseadas em democracia, mas uma relação de poder. E aí sempre um vai se submeter ao outro, né? Essa aqui é a tristeza da coisa. O erro de Sansão, então, foi não saber dizer não. Se alguém usa, olha só a construção frasal, né? Se alguém usa, se você me ama, você faria isso? Né? Tu tem, inclusive, hoje em dia, né, muita mulher aí nas igrejas, né, muitas digníssimas aí, simplesmente pegando e dizendo, não, porque, usando aquele texto lá de Paulo, né? Ah, porque se você não fizer isso por mim, você não tá amando como Cristo amou a igreja. Então tu tem que se sacrificar fazendo X, Y, Z por mim. Entendeu? E aí perceba que, inclusive tem o texto da Senhora White falando, que uma pessoa que consiga te desestabilizar emocionalmente é uma pessoa que está. Ela se transformou num Deus para você. Entendeu? Então já passa a ser uma relação de idolatria. Entendeu? No caso, como muita gente fala por aí, ginolatria. Então é uma questão então que a adoração vai acontecer. Entende? Então é um ponto fundamental essa questão de que, de fato, muitos podem utilizar esse tipo de construção frasal assim. Ah, se você me ama, você faria X, Y, Z por mim. Então, para forçar algo que fere valores como a segurança. Né? E aí, lembre-se, essa questão não é amor, não. Isso daí é puro controle manipulativo, controle mental. Entendeu? E aí, qualquer ação que tenha que ser tomada é reconhecer isso e simplesmente não cair nessa armadilha, estabelecendo que limites claros. E aí tem que manter a posição, tem que manter a trincheira. Entendeu? Porque aí é uma questão de controle. Se ceder, o outro cresce e aí você perde. Sansão foi fazendo concessões, né? Até o ponto que chegou no segredo e aí ele revelou e depois se ferrou. Teve os olhos vazados, etc. Outra questão também é que tu tem que avaliar as intenções, tá? E não apenas as emoções. E isso aí mexe também com a parte interna, né, da pessoa. Então, assim, essa parte aqui desse vídeo é mais psicológica mesmo, entendeu? Tá tudo ali no texto ali, é só dar uma lida, uma estudada assim. Mas, de fato, avaliar suas próprias emoções. Tem muito cara que é levado por emoções de momento. Ah, o cara vê a mulher bonita ali, a mulher tá dando sopa, tá fazendo isso, fazendo aquilo. E aí o cara acha que tá na vantagem, entendeu? Só que não tá, entende? E aí acaba se levando pelo desejo, pela paixão, por pena, por não querer ver a moça chorar. Quando aquilo é um puro teatro, muitas vezes. Tá? Então é complicado. Para evitar esse tipo de manipulação, você deve observar o fruto das ações da pessoa. Dalila havia tentado entregá-lo 3 vezes. Isso aqui é um ponto também que deveria ser comentado, né? Tipo, das vezes que ele mentiu sobre o segredo dele, ela entregou ele, entendeu? Mas mesmo assim o cara foi e entregou o segredo, mesmo já tendo prova de 3 vezes sendo uma mentira. Então é outra questão também que, assim, o cara vê todos os sinais, vê
Mas mesmo assim, tem gente que quer ir pro buraco, né? Um buraco pelo outro. Aí fica feliz, né? Então, assim, tem muita gente que acontece isso, tá? Que infelizmente ele vai cair nessas questões, então, da manipulação. E simplesmente não vai avaliar suas próprias intenções, vai preferir as intenções momentâneas, as emoções momentâneas, tá? Essa dopamina barata, né? Tanto faz aqui se é vício em pornografia, se é vício em qualquer coisa aí, né? A satisfação rápida e barata. Então, para se ver livre da importunação, ele vai lá e revela o segredo dele, né? Então, e outra questão, né, que também poderia ser comentada também. Eu lembro que teve uma tia, acho que era uma tia, ou então não sei quem que falou que se você quiser que todo mundo saiba um segredo, é só contar pra alguma mulher. E aí pronto. O segredo é segredo, rapaz. Entendeu? Não é um negócio que tu consiga compartilhar. Mesmo com a cúpula, com amigos próximos, ou com conselheiros. Tem coisa, no caso aqui, esse segredo aí dele, é entre a aliança entre Deus e ele. Pertinente somente aos dois, entendeu? Um terceiro aqui é fora de cogitação. Tem coisa que não tem como revelar. Mesmo entre. Ah, você tá dizendo que o marido tem que ter segredos com a esposa? Às vezes tem, entendeu? E o contrário também. Tem coisa que é você e Deus, pô. Não tem que ficar compartilhando, porque aí depois dá problema. Entende? Então, assim, é uma outra questão. Priorize sempre o comportamento histórico da pessoa. E aqui que vai na cara desses cristãos aí, que eles falam que passado não importa, né? Não, porque o passado não importa, Cristo zerou quilometragem, Cristo fez isso, fez aquilo. Mas a própria Bíblia está indicando aqui dentro da história de Sansão que ele deveria ter considerado o histórico dessas mulheres. A princípio não deveria ter nem se envolvido, né? Porque a Bíblia é terminantemente contra julgo desigual. Mas aí ele acabou então caindo na besteira de pegar e simplesmente fazer isso, né? E revelar o segredo dele.